Bom dia, pessoal. Espiritualidade como desafio de vida. Bom dia, Ana. Tudo bem? Pessoal, bom dia. A ideia hoje é falar sobre um pouco do que eu entendo como espiritualidade e como essa espiritualidade ela é aplicada na nossa vida. Dentro do pensamento do Sintonia, que é o meu pensamento, a espiritualidade ela permeia todos os campos, mesmo que seja pessoal, afetivo, familiar, profissional, financeiro. A espiritualidade ela acaba sendo como um ponto de vista seu em relação ao que você pensa e em relação à vida e ao mundo. Quando você tem isso bem definido dentro de você, você consegue tomar atitudes e ter posturas que te levam a um caminho maior. É diferente de você ter personalidade. Bom dia, Solange. Ter uma espiritualidade bem clara, ela permite que ela auxilia nas tomadas de decisões, nas posturas que você tem, ele auxilia na sua personalidade. Então, quando você tem uma espiritualidade bem definida, você se relaciona com o Deus e com a criatura da mesma forma. Dentro do Sintonia, dentro do pensamento do Sintonia, Deus e o seu semelhante são a mesma coisa. A partir do momento em que você trata Deus com mais vantagens, com mais cuidado, com mais cerimônia do que o semelhante que está do teu lado, existe um problema. É a mesma coisa que você tratar bem o pai e tratar mal o filho, ou tratar muito bem o filho e tratar mal o pai. Ambos merecem respeito. E o Sintonia, ele, dentro da ideia da espiritualidade, ele busca com que esse pensamento espiritual ele esteja nas tuas decisões pessoal, afetiva, social, familiar, profissional, financeira e o próprio espiritual. Então, se você valoriza o dinheiro, mas despreza aquilo que o dinheiro pode fazer, existe um contrassenso. Existe um peso a mais em alguma coisa e nós devemos equilibrar. O dinheiro ele é o resultado da tua energia de trabalho e aquilo que você compra é o resultado da aplicação dessa energia. Bom dia, Marília. Se você está no seu trabalho e você valoriza muito mais o dinheiro que você vai receber do que aquilo que você está fazendo, existe um contrassenso aí. E aí a gente tem que equilibrar isso novamente. Então, tratar Deus diferente das pessoas é um desafio muito grande, mas nós temos que entender isso. Bom dia, Léo. Nós temos que entender que o projeto criacional nosso, aqui neste planeta, ele passa por essa situação de nós sermos justos e equilibrados. E o que nós temos visto nos últimos tempos é que tem faltado justiça e equilíbrio. O Sintonia ele entra com esse pensamento buscando equilibrar e fazendo com que as pessoas que estejam envolvidas no Sintonia, na egrégora do Sintonia, no pensamento do Sintonia, tenham esse equilíbrio de pensamento. É difícil? Muito difícil. O tempo todo, Paulo, eu tenho que ficar me cuidando para não desequilibrar esse contraponto. Muitas vezes as minhas conversas com o Murilo,
elas vão no sentido de você ter uma visão diferente em relação às pessoas, você tem uma visão diferente em relação a dinheiro, você tem uma visão diferente em relação a usufruir desse dinheiro. A visão que eu tenho muitas vezes é que as pessoas te fazem de bobo. Mas não é que fazem de bobo, é a visão que eu tenho em relação àquela situação. Vamos imaginar que alguém esteja... roube alguma coisa sua. Vamos imaginar que alguém roube uma roupa, roube um relógio. Eu entendo que eu trabalho o suficiente para eu comprar outra roupa, comprar outro relógio, no meu pensamento. Aquela pessoa que roubou, ela roubou por algum motivo. E ela vai usar de alguma forma, seja vendendo de novo, seja usando ou seja vendendo de novo, seja comprando droga, seja comprando comida, ela vai utilizar. Eu tenho que trabalhar com as minhas capacidades. Aquela pessoa, ela está com aquela capacidade. É errado no nosso pensar social dessa forma? É muito errado. Mas é o tipo do pensamento que aquela pessoa tem de estar fazendo justiça em relação à injustiça que ela está vivendo. Consegue acompanhar a minha linha de pensamento? Bom dia, Eliane. Bom dia, Luzenir. Consegue entender a minha linha de raciocínio? Então, entenda que se eu valorizo Deus, que me dá condições, conhecimento e possibilidades de ser mais, eu também tenho que entender que aquela pessoa que está naquela situação e que por algum motivo me roubou, ela também está naquela situação da raiva. Sim, dá muita raiva, mas a ideia é buscar que a justiça se faça de alguma forma. É buscar com que, se você não tem justiça nas tuas mãos, você deve buscar a justiça de outra forma, a justiça social, a justiça dos tribunais, mas fazer a coisa acontecer. Então você tem possibilidades de buscar o novo, possibilidades de buscar o mais, diferente e independente daquela outra pessoa. Então, quando eu coloco que espiritualidade como desafio de vida, é fazer com que todas essas situações, injustiças sociais ou não, não interfiram diretamente na nossa vida. É você entrar na neutralidade de refletir cada um desses pensamentos. Estão entendendo? Dá um joinha aí, dá um ok. Me perguntem, me xinguem. Me dê o posicionamento de vocês em relação ao que eu estou falando. Bom dia, povo lindo. Bom dia, Eliane. Legal. Valeu, Solange. Então, a espiritualidade como desafio de vida, nós temos que começar a trabalhar, trazer esse pensamento de neutralidade, não é indiferença, é neutralidade, para as reflexões do dia a dia. A espiritualidade, ela permite que quando eu olho para Deus e tenho uma relação com Deus, essa mesma relação deve ser com o meu semelhante. Porque dentro do Sintonia, cada um de nós, cada um de vocês que estão me ouvindo neste momento, é uma centelha divina. É imagem e semelhança de Deus. Então não tem como eu tratar Deus com honra e benevolência e de repente eu trabalhar, atender e me relacionar com o meu semelhante de forma desestruturada e querendo ser mais. Tá? Então, a espiritualidade toda do Sintonia, em resumo, dá para aprofundar muita coisa ainda, mas em resumo, ele entra neste lugar. As pessoas que já fizeram o curso de Sintonia têm um pouco dessa visão. Talvez eu não tenha sido tão claro em outros momentos como eu estou sendo agora. Mas a ideia da neutralidade em relação às coisas, elas acontecem neste processo de olhar de mundo.
O Sintonia ele trabalha com a ideia de uma nova sociedade se formando. E nós, enquanto agentes de transformação, você que está ouvindo esse vídeo, eu do meu lado aqui, nós temos que ser agentes de transformação de alguma forma. Ou nós podemos agir como todo mundo age, ou nós podemos fazer a diferença. E fazer a diferença é aquilo que nós somos chamados dentro da nossa missão de vida. Nós temos o nosso caminho de vida, nós temos a nossa missão aqui nesse planeta, mas nós também somos chamados a fazer a diferença. Solange Villani, esse é um desafio para mim, neutralidade e indiferença, como dar conta. A indiferença, Solange, eu uso da indiferença muitas vezes para me proteger. Então, a neutralidade é quando você olha para o outro, você entende a dor dele, você entende o desafio dele, e você segue a sua vida com olhar para aquilo. A indiferença é quando você bate o olho naquela pessoa e você meio que despreza ela. Eu preciso fazer isso para várias situações no meu dia a dia. Porque às vezes tem algum vizinho que te incomoda, alguma pessoa que quer cuidar da tua vida, você tem pessoas que querem deliberadamente prejudicar você. Então, como fazer isso? Eu, no meu trabalho, no prédio onde eu trabalho, para você entender, eu trabalhei a neutralidade durante um tempo com uma pessoa específica que está sempre ali na frente do prédio. E eu trabalho, mesmo tendo um pouco de ranço das posturas da pessoa, eu dava bom dia e a pessoa me ignorava completamente. E eu falei, bom, a questão não é comigo, eu estou tentando ser simpático. A partir daí, eu passei a olhar, ver que a pessoa está ali, ignorar e seguir adiante. E quando eu comecei a fazer este processo, a pessoa perdeu a força e a pessoa começou a querer se aproximar. A pessoa começou a querer se mostrar presente, para daqui a pouco, de novo, começar a fazer o papel dela. Então, algumas pessoas são nocivas no dia a dia. Estar na neutralidade é entender esse processo que as pessoas causam na gente, e aí você escolhe conscientemente se você vai ser neutra com ela ou se você vai ser indiferente. Esse é o papel que eu faço no meu dia a dia. Solange Villani, estou sonhando com isso, mas... A Eliane Câmara. Solange, estou apanhando com isso, mas funciona. Bom dia, Ju, como você está? Solange, expliquei para ti, consegui tirar essa... Entenda que, assim, olha, nós não temos que ser bons o tempo inteiro. Nós não temos que ser perfeitos o tempo inteiro. Nós não temos que responder a ideia cristã de bondade o tempo inteiro. Até porque a maioria das pessoas que se dizem cristãs não são cristãs, não são boas, não são... e agem deliberadamente usando o cristianismo, uma imagem de cristã, para prejudicar a gente muitas vezes. Então, a partir do momento que você tem consciência daquilo que você faz, a partir do momento que você tem consciência dos processos, sem prejudicar a outra pessoa, você está agindo a partir da tua espiritualidade, a partir da tua autonomia e da tua linha de pensamento. Basicamente isso. Pessoal, entenderam a minha linha de pensamento? Era um pouco do que eu queria passar para vocês hoje. Estou aqui acompanhado de gatos e cachorros. Dia dos Namorados hoje. Estou aqui terminando a live de hoje. Solange. E sempre entra aí a questão do julgamento. Muitas vezes isso é mais nosso do que do outro. É bem verdade, Solange. Muitas vezes a gente se julga, nós nos julgamos, nós queremos
mostrar que nós somos bons. Eu não quero ser bom. Eu sempre falo isso, e até as pessoas, no início, os alunos se chocavam, né, Solange? Que eu não quero ser bom, eu quero ser justo. E a justiça e a bondade, a imagem de bondade, elas não combinam muito. Então, se eu tiver que... a pessoa que quer ser boa o tempo inteiro, muitas vezes ela passa por idiota. E mesmo que eu finja ser idiota, eu tenho consciência dos processos que acontecem ao entorno. Então, o Sintonia, ele desperta para essa consciência, o Sintonia desperta para você estar atento a todas as situações que acontecem na sua vida. E estar atento a esses processos impedem que você seja bobo, mas que você seja justo. Então, como essa pessoa aqui do meu prédio, por exemplo, que eu já não tenho mais esperanças de querer ser amigo, de querer ser bom, hoje eu sou justo, trato com o mesmo nível de relação. Não sei como essa pessoa lida com isso ou não, mas é o que tem para hoje. Então, a pessoa que já me roubou, a pessoa que me rouba, a pessoa que... Eu entendo que é como ela aprendeu a sobreviver. Eu entendo que como ela aprendeu a viver. Eu entendo que eu não vou roubar. Eu entendo que eu vou me especializar cada vez mais. Eu entendo que eu vou me preparar cada vez mais. Eu entendo que eu vou acordar cedo no sábado, mesmo querendo estar na cama, para fazer uma live, porque é comprometimento, é compromisso, é aquilo que eu posso fazer de melhor. Então, eu estando não fazendo essa live, ou eu não falando o que eu penso, eu vou estar agindo como todo mundo, não falando. E eu prefiro falar. Então, a espiritualidade, quando você coloca Deus no mesmo lugar da outra pessoa, e você se relaciona com equilíbrio em relação a Deus. Deus é meu Criador, Deus, ele é quem me deu vida, Deus é quem me colocou nesse planeta a partir das minhas vontades, e eu tenho condições para isso dentro desse planeta, e a pessoa que está do meu lado também tem essa energia, também é Deus, também está presente nessa situação. Eu tenho que respeitar tanto Deus, que não interfere na minha vida, de forma alguma. No meu pensamento, no meu entendimento, Deus já deu tudo o que Ele podia para mim neste momento. Deus, ele já entregou para mim e para o meu semelhante tudo o que Ele podia nesse momento. Ele não vai interferir. Então Ele vai me dar cada vez mais condições. E é isso que eu tenho que entender em relação ao meu semelhante. Eu tenho que instrumentalizar ele para ele fazer mais, para ele fazer bom, para ele fazer diferente. Se ele não quer, é a mesma situação de eu em relação a Deus. Eu não quero. Eu nego a vida. Se eu quero negar a vida, se eu quero negar as possibilidades, se eu quero negar, o outro também tem direito de negar. Tem direito de negar a Deus e tem direito de negar a mim, o meu relacionamento, a minha convivência, direito de negar um monte de coisa. Bom dia, Renata. Bom dia, João. Bom dia, Valéria. Bom dia, Célia. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Murilo. Beleza, pessoal? Dúvidas? Algum comentário? Tem lógica o que eu estou falando ou não? Foge do raciocínio de vocês? Teremos curso de sintonia dia 5 de julho. Então, essas lives vão ficar no YouTube. Então, dia 5 de julho de 2021 tem sintonia, tem curso. Quem quiser participar, quem quiser fazer, quem quiser reciclar, entre em contato com a gente, tá bom? Ju, bom dia, fique bem. Solange, bom dia. Andréia. João, um desafio
encarado como tábua rasa para não adequar nossas perspectivas. É bem isso mesmo. Pessoal, bom dia dos namorados para vocês. Beijem, se relacionem, façam pela pessoa que está do seu lado aquilo que vocês podem fazer. Não espere essa pessoa ir embora para vocês desejarem fazer o diferente, tá bom? Bom sábado, bom final de semana. A gente se conversa na terça, tá bom? Tchau, tchau. Beijão.